Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. Olá, meu irmão e minha irmã, olá, família que nos acompanha neste momento no programa Minuto Família. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre um tema bastante importante dentro das nossas famílias, que é a educação sexual. Quando a gente fala desse tema, muitas pessoas se perguntam, mas por que falar sobre sexo ou sobre sexualidade dentro da família? Muitas pessoas ainda têm, relativizado dentro de si mesmo, que o sexo é algo ruim. Mas, na verdade, a sexualidade foi criada por Deus, sabia? Pois é, ela foi criada por Deus. A sexualidade tem um objetivo muito importante, que é integrar todo o ser humano. Toda a nossa vida respira sexualidade. Todos os gestos que nós fazemos, o sorriso que nós damos, aquilo que nós falamos, as expressões que nós temos, tudo isso é sexualidade, porque sexualidade é a expressão da vida humana, é a dimensão da nossa vida. Por isso que ela precisa estar bem integrada. Sexualidade é um pouquinho diferente do que sexo, porque sexualidade é a integração da vida humana. E o sexo em si está mais integrado na dimensão do amor, da união dos esposos ali para a procriação, para a geração dos filhos. Então, só que o sexo tem uma finalidade muito importante. O sexo é belo diante de Deus. Na hora certa, do jeito certo e no momento certo. O que acontece é que vivemos em uma sociedade moderna em que banaliza o sexo. Tudo gira em torno do sexo. Mas o sexo passa de ser uma expressão de amor e agora é a expressão de satisfação, de satisfazer os meus próprios desejos ou de fazer o outro objeto. Isso não agrada o coração de Deus. O sexo que agrada o coração de Deus é aquele que parte do amor dos esposos. E o sexo correto, você sabe qual que é, É aquele que é vivido dentro do matrimônio, claro, Aqueles que namoram são chamados a viver uma vida de castidade, se resguardar para quando chegar no momento certo, na hora certa, possam então viver a sua intimidade. Então, sexualidade, expressões da nossa vida, integração da nossa vida, que se manifesta então na dimensão sexual da nossa história, da nossa vida. Mas por que o padre está falando tudo isso nesse dia para você? Justamente para dizer o seguinte, que se o sexo não for discutido, trabalhado, valorizado dentro das nossas casas, pode ser que os nossos filhos vivam aquela primeira dimensão que o padre disse, da banalização do sexo. Utilizar o sexo por prazer e por objeto. Meu irmão e minha irmã, como é importante você discutir esses assuntos com o seu filho. Desde criança, desde adolescente, mais ou menos, ele precisa conhecer, porque se você não o educa da forma correta, da forma como a igreja o ensina, pode ser que você tenha trabalho futuramente. O que acontece é que muitas famílias, infelizmente, ocultam essa parte da educação. Acham que não deve falar sobre sexo dentro de casa. Estamos errados, não é verdade? Devemos sim discutir. Assim como droga deve ser discutido, assim como um vício deve ser discutido, o sexo também deve ser discutido. Ensina, que é preciso viver uma educação sexual. Porque isso leva uma autoestima diferente. As dificuldades que forem aparecendo serão superadas quando a gente começa a educar a nossa vida. E nós costumamos dizer, que nós temos os prazeres diante de nós temos os desejos diante de nós temos as seduções diante de nós, mas
aquilo que nós fazemos com isso, isso é um pouco da nossa responsabilidade, não é verdade? O homem pode pôr limites. O ser humano ele é capaz, pela graça de Deus, de administrar a sua vida, né, sexual, de administrar a sua vida de uma sedução. Então, é preciso, né, se educar. Nós precisamos nos educar na nossa vida e trazendo para nós, né, os principais valores da sexualidade para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Não é verdade? Nós precisamos discutir, nós precisamos valorizar, nós precisamos integrar, nós precisamos organizar o nosso interior por essa educação sexual, que parte de uma disciplina. Tudo na vida precisa de uma disciplina. Se a gente não tem disciplina, tudo fica desorganizado. Nós precisamos disciplinar os nossos desejos, os nossos afetos, com linhas básicas que podem nos ajudar. Claro, a vida de oração é fundamental, a espiritualidade pode ajudar você, mas também quando você deseja, quando você se esforça a cada dia de se envolver com outras coisas que te dão prazer. Às vezes nós pegamos o nosso prazer e colocamos só no sexo, não. Outras coisas da nossa vida que nós fazemos, que nós trabalhamos, que nós exercemos, nos dão prazer. E nós devemos investir mais nessas coisas para que a nossa vida não se reduza somente ao ato sexual. Né? Porque hoje virou muito moda quando muitos jovens, infelizmente, né, possuem relação pré-matrimonial, né, entram nos vícios relacionados à sexualidade. Né? E se isso não for controlado, vira de fato um vício e desorganiza toda a nossa dimensão de ser humano, né? Que é a sexualidade. Então nós precisamos organizar isso, né? Pôr limites nisso. E Deus dá essa graça. Por isso o diálogo, né? É sempre importante para poder crescer mais nesses assuntos. Não tenham medo de discutir, de conversar, de falar dentro de casa. Porque quando as coisas são prevenidas, elas podem ser melhor vividas futuramente por nós e pelos nossos filhos. Que Deus derrame sobre você nesse dia a sua graça, sobre a sua vida, sobre o ser humano e sobre todas as pessoas que desejam e se esforçam viver mais unidos ao Senhor. Reze comigo esta oração. Pai amado, com as inversões de valores na sociedade atual, torna-se muito difícil andar segundo os teus mandamentos. Por isso te peço, para que nos afaste de todo tipo de tentação e possamos estar em oração diariamente para fugirmos das armadilhas do mal. Peço também que nos dê sabedoria para ensinarmos aos jovens o verdadeiro caminho do amor. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.